Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Pedroso e sejam muito bem-vindos à nossa 11ª e última aula sobre astrobiologia. Pois é pessoal, está terminando. Bom, hoje falaremos sobre objetos celestes muito interessantes e depois vamos fazer uma atividade super bacana que você vai poder fazer na sua casa. Vamos conhecer um pouco sobre os cometas. Vem comigo nessa? Os cometas são grandes blocos de material congelado. E à medida que ele chega próximo do Sol, ele produz duas caudas, uma de poeira e outra de partículas. Como os cometas são constituídos por um blocão de gelo, à medida que eles vão chegando cada vez mais próximo do Sol, esse material ele sublima, saindo do estado sólido para o gasoso, pulando o estado líquido. Nós chamamos isso de sublimação. A outra cauda, a de partículas, ela aparece por causa da interação do cometa com o Sol. Os cometas, eles têm origem no sistema solar, duas regiões. A primeira fica depois do planeta Netuno. Nós chamamos essa região de cinturão de Kuiper. Lá existe uma grande concentração de rocha e material congelado. A segunda região de origem fica nos limites do sistema solar. Nós chamamos de nuvem de Oort. A nuvem de Oort envolve completamente o nosso sistema e lá tem uma grande concentração de material congelado e também é a origem de cometas. Um cometa muito famoso aqui na Terra, que todo mundo fala sobre ele, é o cometa Halley. O seu nome é uma homenagem ao seu descobridor, o Edmund Halley. O cometa Halley passa próximo ao Sol a cada 76 anos. A última vez foi em 1986. Bom, eu era uma criança. A próxima vez que ele vai aparecer próximo ao Sol vai ser em 2061. Eu vou estar velhinho. Os cometas, eles quando estão passando próximos ao Sol, eles estão fazendo a sublimação, certo? Produzindo aquela cauda de poeira, não é verdade? Mas conforme isso vai acontecendo ao longo dos anos, o material vai sumindo. Portanto, no futuro, uns cometas vão desaparecer ou restar somente um material rochoso no espaço. Eles são ricos em água, viu? Tem cientistas que acreditam que a maior parte da água aqui dos oceanos da Terra é fruto de impactos de cometas que aconteceram no passado da Terra. Conforme esses impactos foram acontecendo, foram se acumulando água aqui na superfície do planeta Terra. Bom, agora vamos fazer aquela atividade que eu falei no início. Que tal a gente construir o nosso próprio cometa e você aí da sua casa fazer o seu cometa? Agora eu vou no laboratório especializado em construções de cometas. Vem comigo? Bom, agora que nós estamos aqui no nosso laboratório especializado em criações de cometas, podemos falar da nossa atividade. Lembrando, peça ajuda para um adulto, peça para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô, para o titio, para a titia. Desta maneira, vai ser uma atividade em família e será super bacana. Os materiais que iremos utilizar estão aqui na bancada e eu vou falar para vocês. Eu utilizei para confeccionar, criar o nosso cometa, tinta guache. Então eu utilizei cores como o amarelo, o cinza, o preto e o branco. Eu utilizei essas cores para chegar um pouco na cor real do cometa, porque o cometa ele tem essa característica, uma coloração mais escura, um cinza mais escuro. Eu vou deixar aqui uma imagem de um cometa, de um núcleo de cometa, para você ter uma ideia da cor do verdadeiro cometa lá no espaço. Então, continuando aqui os materiais, olha só que eu vou utilizar, ó, glitter, para dar aquele brilho, aquele charme para o nosso cometa, uma fita. Vou falar para vocês por que nós vamos utilizar a fita. Ó, vou utilizar um pincel para misturar aqui todo o líquido que daqui a pouco a gente vai fazer. Vou usar areia ou terra, pode utilizar terra também. Até porque nós sabemos que o cometa é constituído também de material rochoso. E água. Aprendemos já que o cometa, todos os cometas são ricos em água, né? Então não pode faltar a água. Além disso, vamos utilizar um pote para colocar a nossa mistura e um saco plástico para a gente colocar, guardar
todo o nosso líquido cometário. Legal, né? Agora, nós vamos colocar a água no pote, né? Vamos colocar a água no pote porque nós vamos iniciar o processo de criação da mistura cometária. Então vamos lá, vamos colocar aqui um pouquinho de água, certo? Um pouquinho de água aqui. Uma quantidade razoável aí de água, né? Muito bem. Vou puxar aqui um pouquinho o meu plástico, deixar a água aqui, certo? Então nós temos aqui água. Agora vamos colocar as tintas. Eu escolhi inicialmente colocar o preto. Então vamos colocar o preto para deixar o nosso cometa já bem escuro, certo? Vamos pegar aqui o pincel e vamos colocar aqui um pouquinho de tinta guache preta. Lembrando, pessoal, eu aconselho vocês neste momento não fazer este procedimento na sala não, hein? Vamos utilizar uma pia, até mesmo quintal, porque a gente evita outros importantes acidentes, não é verdade? Então agora vamos misturar aqui a tinta guache. Percebam aí, ó, que a água começa a ficar bem escura e começa a ter uma tonalidade diferente. E aí, vocês estão gostando dessa mistura do cometa? Bom, eu estou reparando aqui que ainda está um pouco claro. Então eu vou colocar um pouquinho mais de tinta preta. Vamos colocar agora porções generosas de guache. E aí, vocês gostam de brincar com tinta guache? Eu adoro. Vamos lá. Vamos misturar aqui. Agora sim, ó, a mistura está ficando bem escura. Tá bacana, hein? É importante misturar bem, pessoal, porque o guache ele demora para aderir, né, para dissolver na água, né? Misturando muito bem. Agora eu quero colocar um pouquinho de cinza para dar um toque especial na nossa mistura. Então vou pegar aqui a tinta guache cinza e colocar aí uma quantidade generosa de guache cinza. Muito bem. Vamos guardar aqui a nossa tinta e vamos o quê? Misturar. Não é um programa de culinária, né? E sim um programa de astronomia, onde nós estamos confeccionando e eu quero que vocês façam aí na casa de vocês, hein? Nós estamos aqui com a mistura do cometa. Misturando bem, já estou percebendo que ele está com uma tonalidade, uma cor bem interessante para um cometa, hein? Agora, para dar aquele brilho especial para o nosso cometa, eu vou utilizar o glitter. Vamos colocar um pouquinho de glitter. Para na hora do nosso cometa pronto, ele vai dar um brilho bem especial. E vamos misturar. Misturando muito bem. Vamos misturar o líquido. Essa mistura está ficando com uma cor legal e com um brilho bem bacana. Do jeito que um cometa de responsa tem que ser, não é verdade? Pronto. Misturei muito bem aqui o nosso líquido, o nosso suco de cometa. Não é um suco, né? É só um líquido de cometa. Não vai beber isso aqui, hein, pessoal? Agora nós vamos utilizar o saco plástico para colocar a mistura. Neste momento é um momento bem delicado. É aquele momento que você não pode deixar de pedir ajuda ao adulto, hein? E também não faça isso na sala de casa, porque pode acontecer um acidente, papai e a mamãe não vão gostar, não é verdade? Então nós vamos agora abrir aqui, ó. Detalhe, certifiquem-se de que o saco não esteja furado, tá bom? Vamos começar agora o procedimento, esse procedimento delicado, né? Vamos centralizar aqui para ficar bacana, para que todo mundo possa enxergar. Vocês estão torcendo para cair no chão, não? Vamos lá. Muito bem. O líquido está indo para o saco, isso. Damos aquela batidinha básica. Legal. E agora, a nossa mistura cometária está pronta.
a mistura está pronta, certo? O cometa ainda não, porque cometa não é mole assim, não é verdade, ó? Só líquido. Agora a gente vai dar um nó, tá? Novamente, peça uma ajuda a um adulto para fazer esse nó no saco. Pode ser qualquer saco, tá, pessoal? Pode ser qualquer saco aí na tua casa, tá? Eu aconselho a ser um saco mais fino. Mais fino. Aperte bem o nó para que o líquido não saia do saco. Muito bem. Acabou a nossa produção de cometa? Não. Nós podemos deixar assim na geladeira. Tudo bem. Porém, ele vai congelar num formato totalmente diferente. Muitas vezes, você colocando, ele fica no formato até de uma pizza. E a gente não está falando de pizza aqui, não é verdade? Estamos falando de cometas. Então, os cometas, eles possuem um formato irregular. Na astronomia, nós chamamos de formato batatoide. E para a gente alcançar esse formato batatoide, a gente precisa utilizar a fita. Vamos utilizar a fita. Eu vou abrir a fita aqui porque a fita vai ajudar a gente a moldar o nosso recém-nascido cometa, certo? Então, ó, eu vou fazer uma parte aqui para vocês, ó. É legal você pedir ajuda para alguém, né? Eu não tenho nenhuma ajuda aqui. Eu vou dar o meu jeito aqui. Vamos colocar a fita e a gente começa, pessoal, a passar a fita no saco aqui da nossa mistura cometária, até chegar num formato desejável, né? Olha só, eu vou passando aqui a fita, ó, e conforme a gente passa o nosso saquinho aqui, ele começa a ter um outro formato, ó. Não tem mais aquele formato triangular, não é verdade, ó? Você vai passando a fita e você vai moldando o nosso cometa. Outro detalhe importante, não precisa ser esse tipo de fita, tá? Pode ser qualquer fita adesiva aí, contanto que ela consiga moldar o nosso cometa no formato batatoide, tá valendo. Ó, eu tô terminando aqui, ó. É muito fácil de fazer, ó. E a gente consegue moldar, ó, o nosso cometa. Vamos deixar aqui a fita. Olha que bacana. Ele já está num formato meio que irregular, ó, um formato batatoide. E agora, o que a gente faz? É preciso levar para a geladeira. Vamos levar isso aqui para a geladeira e deixar lá pelo menos 3 a 4 dias para que isso aqui possa congelar, ficar bem resistente e assim a gente consegue contemplar o nosso cometa. E detalhe, não é vamos colocar na geladeira lá do lado do bife ou do lado do feijão. Não faça isso porque a mamãe vai ficar muito brava, ou o papai vai ficar muito bravo. Vamos colocar no freezer, tá bom? Vamos colocar no freezer. Freezer durante 3 ou 4 dias para ter certeza que o cometa congelou, certo? Depois de 4 dias, nós temos um lindo cometa bem firme, bem sólido. E aí a gente só precisa cortar, arrancar a nossa fita e tirar o plástico. Importante, neste momento precisamos pedir ajuda a um adulto, tá bom? E assim que a gente tira o nosso envelope cometário, nós temos aqui belos cometas para a gente observar e até mesmo brincar. Aqui, pessoal, nós temos uns exemplos, né? Eu utilizei aí algumas tintas e deu nesses cometas aqui, ó. Olha que bacana, esse aqui ficou com uma cor muito interessante, uma cor que chega muito próximo a uma cor de cometa mesmo, né? Olha só que cor cinza, um cinza escuro, e por causa do glitter, ele dá um brilho todo especial. Outro interessante aqui, ó, eu utilizei a tinta guache preta com amarelo e deu essa coloração super diferente, ó. Uma cor meio esverdeada, né? Logicamente que a gente nunca conseguiu observar um cometa com essas colorações, mas neste momento a imaginação corre solta, não é verdade? Aí, aqui a gente pode colocar a cor que a gente quiser. Outro cometa bacana é esse aqui, ó. Eu coloquei água com areia. Eu coloquei um pouquinho dessa areia aqui e ficou com esse aspecto aqui. Então, pessoal, nós temos o nosso cometa, mas você pode estar me perguntando, por que o cometa é tão importante assim para a astrobiologia?
Pois é, antes disso, eu preciso falar que o cometa ele é dividido em 3 partes. Isso que você está observando aqui é o núcleo do cometa. Quando ele está distante do Sol, ele só é um pedaço de bloco congelado. Assim que ele começa a chegar próximo da nossa estrela, começa a formar ao redor dele aqui uma nuvem de gás. Essa nuvem nós chamamos de cabeleira. Isso mesmo, cabeleira, porque parece um cabelo de nuvem de gás envolvendo todo este núcleo de cometa. E conforme ele vai chegando mais próximo do Sol, aí que vai formando aquela cauda. Na verdade são duas, né? A cauda de poeira e a cauda de partículas. Os cometas, eles são muito importantes para a astrobiologia. Eu vou te explicar por quê. Como eu falei, os cometas, eles são ricos em água. E vou te contar uma história. Em 1999, os cientistas mandaram uma sonda para o espaço chamada Stardust. A missão do Stardust era visitar um cometa, coletar material congelado e trazer para a Terra. Pois é. Em 1999 ele foi lançado para o espaço, em 2004 ele alcançou o cometa, coletou o material congelado e em 2006 ele voltou para a Terra. Os cientistas estudaram o gelo deste cometa e sabe o que eles encontraram no gelo? Aminoácidos, ou seja, glicina. Bom, você pode estar me perguntando, encontrou aminoácido, glicina e, pois é. Os aminoácidos são muito importantes para a formação da vida. O nosso corpo é rico em aminoácidos, é rico em glicina. É rico, tem muitas glicinas no nosso corpo. Portanto, os cometas eles podem ter participado da formação da vida. Lembra que eu falei que no passado o nosso planeta sofreu muitos impactos de cometas? Então, talvez os cometas podem ter trazido esses bloquinhos menores da vida para o nosso planeta e depois no futuro a vida floresceu na Terra. É ou não é importante os cometas, hein, pessoal? E aí, pessoal, curtiram essa atividade de criação de cometas? Eu quero ver você fazer na sua casa, hein? Bom, gente, estamos chegando ao final deste curso Cientista Mirim sobre astrobiologia. Foi uma grande satisfação tê-los aqui em todos esses encontros. Aprendemos muitas coisas, não é mesmo? Bom, este curso foi feito com muito amor e dedicação por toda a nossa equipe. E aí, deu vontade de ser um astrobiólogo? Não esqueçam da gente, tá bom? Vamos fazer outros cursos, outros vídeos e a gente espera a sua presença. E a gente se encontra em uma outra aventura. Até lá, pessoal!